Bom, gente, tá aí o nosso edital. Tá certo? Na verdade, tá aí o conteúdo do nosso edital no que diz respeito ao direito penal. Né? Nós vamos falar com vocês rapidinho a respeito desse conteúdo e vamos, pelo menos, explicar para vocês como é que a gente pretende trabalhar com cada um desses itens para a PMMG. Beleza, moçada? Bom, vamos lá. Eu estou colocando a minha carinha aí na tela com vocês, mas na hora que chegar aí no item 12, que vai atrapalhar, eu deixo só a tela para vocês verem, tá certo? É só para a gente poder conversar assim, de uma maneira mais fácil, né? Ter uma comunicação mais tranquila. Bom, vamos lá. A gente começa trabalhando princípios constitucionais do direito penal. E aí, obviamente, nós vamos pegar questões que foram cobradas em concursos anteriores da Polícia Militar de Minas Gerais. Obviamente, vamos também ficar atento às questões de concurso de outras polícias militares do país, porque não muda muito, viu, gente? A maneira de cobrar não muda muito. A gente vê cobrança muito semelhante. Embora as questões sejam exclusivas, você não pode copiar e colar uma questão de um concurso no outro, ou copiar do concurso anterior para esse próximo. A verdade é que vocês vão ver, nós vamos mostrar isso para vocês na forma de exercício, que elas se repetem muito, o conteúdo se repete. Você modifica um detalhezinho ou outro, mas a maneira de cobrar daquela questão ela não modifica, tá certo? Então nós vamos tratar aqui os princípios constitucionais do direito penal e vendo as garantias que esses princípios trazem. Okay? Depois nós vamos falar sobre a aplicação da lei penal, e aí a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Nós vamos falar sobre ultratividade da lei penal, extratividade da lei penal, territorialidade, tudo isso nós vamos tratar aqui dentro da aplicação da lei penal, certo? Depois nós vamos tratar do crime, e a gente entra na teoria do crime propriamente, vamos falar de tentativa e consumação, vamos falar sobre dolo e culpa, nós vamos falar sobre excludentes da ilicitude, aí obviamente a gente vai falar de ilicitude e de excludente da ilicitude, tá certo? Nós vamos falar sobre os excludentes da ilicitude, excludentes da culpabilidade. Vamos falar sobre culpabilidade, que é a reprovabilidade da conduta, entender quando que ocorre ou não essas excludentes. Vamos tratar da imputabilidade penal, está tudo dentro de culpabilidade, das espécies de pena, ou seja, pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito, pena de multa. Não existe pena alternativa, viu? Todo mundo fala, existe pena alternativa, não, existe pena restritiva de direito, pena substitutiva. Nós vamos ver isso direitinho, que muita coisa que se repete nos nossos ouvidos, na verdade, a imprensa traz para nós, isso pode te prejudicar, essa ideia daquilo que todo mundo chama por um nome e tecnicamente tem um outro nome. Então nós vamos dar toda uma atenção na nomenclatura correta aqui no que diz respeito à teoria da pena e todos os outros temas. Depois nós vamos falar sobre infrações penais em espécie, vamos falar sujeitos passivos, alguns crimes só podem ser praticados por um grupo de pessoas específico, outros não, certo? Crimes próprios e crimes comuns. Depois nós vamos falar sobre tipicidade, aí é uma matériazinha mais pesada. Vamos falar sobre tipicidade, tipicidade conglobante, excludentes da tipicidade, tá certo? Depois nós vamos seguir falando sobre concurso de pessoas. E aí, se eu tivesse que apostar com vocês, eu apostaria que nós teríamos uma questão a respeito de concurso de pessoas na prova de vocês. Moçada, não costumo errar não, tá? Não costumo errar não. Se eu tivesse que apostar, falar assim, professor, qual questão que não vai faltar na nossa prova? Eu ia falar com você assim, meu amigo, vai cair concurso de pessoas. Certo? Ah, é porque você é evidente? Não, não é porque é evidente, é porque a gente conhece como é que é cobrado. Tá? E nas carreiras policiais, de forma geral, não estou nem falando só da PM. PM, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tem sempre uma questão de concurso de pessoas. Uma questão de participação, uma questão de coautoria. Tá certo? Então, é muito comum que a gente tenha questões a esse respeito nas nossas provas de concurso e nós estaremos muito preparados para elas. Tá certo? Bom, vamos lá. Vamos dar sequência? Nosso edital, aí temos das penas, já vimos ali que a gente já vai falar sobre das penas, né? Eu vou organizar um pouquinho melhor a distribuição para a gente poder conjugar as matérias ao mesmo tempo, acontecendo aquelas que tem discussões afins, a gente põe junto, tá certo? Nós vamos organizar esse estudo de vocês. O cara que olha esse edital aqui
e tenta estudar por ele, fica meio perdido. Mas o professor está aqui para isso, tá? Nós estamos aqui para facilitar. Nós somos facilitadores aí e estamos aqui para encurtar o seu caminho do estudo até a Polícia Militar de Minas Gerais, tá certo? Se Deus quiser, em breve vocês estarão lá. Hoje a gente está vendo acontecer, né? Amanhã vocês vão estar fazendo acontecer o que eu espero sinceramente. Nós vamos falar sobre os crimes contra a pessoa. Crimes contra a pessoa, nós vamos falar aqui dos crimes contra a vida, né? Homicídio em especial é o que tem o maior foco, mas vamos falar de homicídio, participação em suicídio, automutilação, aborto, infanticídio. Depois nós vamos seguir para lesões corporais, vamos falar de periquitação da vida e da saúde, e aí a gente parte para os crimes contra o patrimônio. Quando a gente partir para os crimes contra o patrimônio, óbvio que nós vamos dar um enfoque maior nos crimes que são mais comuns de serem cobrados, né? E aí nós vamos falar furto, vamos falar de roubo, vamos falar de extorsão, vamos separar muito bem o que é roubo e extorsão, porque muita gente fica confuso entre o roubo e a extorsão. Vamos falar de estelionato, e quando a gente fala de estelionato, a gente vai separar muito bem o estelionato do furto mediante fraude, vamos explicar as diferenças de um e de outro, vamos tratar aqui receptação também, né, que é um crime comum, e o foco sempre aqui vai ser em diferenciar um tipo do outro, porque normalmente como é que vocês são cobrados? Vocês são cobrados da seguinte maneira: você tem uma historinha contada na sua questão, e ao final você tem as alternativas para dizer se aquela historinha configura furto mediante fraude ou se configura, por exemplo, estelionato. Você tem ali uma historinha contada para você com alguns detalhes te perguntando se você tem ali uma extorsão, se você tem um roubo, se você tem um furto qualificado, se você tem uma extorsão qualificada. Então, ou seja, essas informações é que nós temos que nos atentar para elas. O importante é você saber diferenciar um tipo penal de outro tipo penal, diferenciar um crime de outro crime. Tá certo? Olha, para a polícia militar isso é extremamente importante. Você vai fazer ocorrência. Você vai fazer ocorrência e vai tipificar aquela conduta. É crime? Se é crime, então qual crime que é? É extorsão ou é roubo? É furto mediante fraude ou é estelionato? Então nós vamos dar esse foco. Tá certo? E não tenho dúvida de que vocês vão conseguir compreender isso com muita facilidade. Olha, moçada, depois a gente trabalha os crimes contra a administração. Quando a gente está falando dos crimes contra a administração pública, eles caem em todos os concursos. Eles caem em todos os concursos. Você pode olhar qualquer concurso que caia direito penal, qualquer concurso que caia direito penal, você vai ter lá no edital. Você vai encontrar no seu edital sempre. Opa, fiz uma bobagemzinha aqui, né? Você vai encontrar sempre no edital crimes contra a administração. E quando você encontrar crimes contra a administração, você vai dar sempre o foco maior, pensando em concurso, pensando no seu concurso, tá certo? Nós vamos dar o foco maior nos crimes funcionais, os crimes praticados por funcionário público. Peculato. Nós vamos estar falando aqui de corrupção passiva, concussão, prevaricação, tá certo? E vamos também trabalhar alguns crimes praticados por particular contra a administração, tá? Mas esse também nós vamos focar no desacato, vamos focar na desobediência, nós vamos focar na resistência, na corrupção ativa. Nós vamos dar um foco bem bacana para vocês e vocês vão sair arrebentando. E vão fazer muito exercício, porque é o caminho, tá certo? Gente, semana que vem nós já estamos firmes, né? Primeira semana, conteúdo caindo dentro do direito penal. E muito em breve, se Deus quiser, todos os policiais militares aí. Grande abraço, gente. Valeu, até a próxima semana.